Olá, turma! Nessa aula, nós vamos aprender um dos mais importantes conceitos de matemática. Eu falo da regra de 3. Isso é importante porque essa ferramenta é muito utilizada como analogia para entendimento de alguns fenômenos que ocorrem no nosso cotidiano. Para começar esse entendimento, vamos fazê-lo a partir de um exemplo prático. Ou seja, vamos imaginar um veículo que parte de uma cidade A para uma cidade qualquer B. Ele percorre 50 quilômetros em 2 horas. Dessa forma, mantendo-se as mesmas condições, quantas horas esse veículo vai demorar para percorrer 150 quilômetros? Antes de conseguirmos fazer cálculos nesse caso, é imperativo entendermos alguns elementos que cercam os cálculos de regra de 3. Vamos a eles. Observe o termo quilômetros e o termo horas. Nós dizemos que horas e quilômetros, no caso desse texto, são as grandezas envolvidas na nossa situação. Estamos falando de elementos que dão objetivo ou sentido à situação problemas. É preciso ter em mente que esses elementos podem ser medidos ou quantificados. Por isso mesmo, eles sempre estarão acompanhados de valores numéricos. Ou seja, quando você precisar identificar as grandezas envolvidas na situação problema, procure aqueles elementos que estão próximos a valores numéricos, como é o caso expresso aqui na tela. Alguns exemplos de grandeza são tempo, e sua unidade de medida são horas, minutos, anos e etc. Outro exemplo, distância, que pode ser medida em quilômetros, metros ou centímetros. Temos dinheiro como exemplo de grandeza, medido em reais, dólares, euros ou coisa parecida. Massa ou peso, medido em gramas, quilogramas ou toneladas. Temos volume também, medido em litros ou metros cúbicos. Essa lista não é uma lista definitiva. Existem ainda muitas grandezas e existem ainda muitos outros elementos que podem ser usados como grandeza nessas situações de problema. Agora que sabemos o que são grandezas e a importância dela para o cálculo de regra de 3, vamos seguir passos que nos permitirão realizar esses cálculos. O primeiro passo diante de uma situação problema que exige o cálculo de regra de 3 é identificar as grandezas. Então observe que no nosso texto, uma das grandezas identificadas é a distância, medida em quilômetros. A outra grandeza identificada é a grandeza tempo, medida em horas. Observe que, caso você se sinta mais à vontade, você pode usar quilômetros no lugar da grandeza. E você pode usar também horas no lugar da grandeza. Desde que você saiba exatamente o que esses conceitos significam e a importância dele para o nosso cálculo. O segundo passo é atribuir os valores numéricos às grandezas. Então é importante observar o que o texto diz. Nessa etapa, nós vamos resumir o texto na forma de símbolos matemáticos. Ou seja, em 2 horas de percurso, a distância percorrida é de 50 quilômetros. E aí o texto nos faz uma pergunta. Quando é necessário percorrer 50 quilômetros, qual o tempo gasto nesse caso? No terceiro passo, é importante adotar uma incógnita para a pergunta. Caso você tenha estudado equação do primeiro grau, você vai se lembrar que a incógnita pode ser uma letra, ou a incógnita é uma letra. Nesse caso, vamos adotar o x, mas você está livre para adotar uma letra que for conveniente para você. É comum a adoção dessa grade para organizar os cálculos. No quarto passo, chegou o momento de efetivamente executarmos esses cálculos.
Então observe que aqui nós vamos usar um expediente chamado multiplicação em cruz. Então eu tenho a seta indicando 50 até o x, ou seja, 50 vezes x. A outra seta me conduz o 150 até o 2, sugerindo o cálculo de 150 vezes 2. Pois bem, 50 vezes x é 50x. 150 vezes 2, eu tenho 300. Observe que nós chegamos a uma equação do primeiro grau. Nesse caso, para descobrir o valor que eu estou buscando, eu vou isolar a incógnita, isolar o x. Observe que o 50 está multiplicando esse x. Ele vai passar para o outro lado, dividindo o 300. Um cálculo bastante simples. 300 dividido por 50 é igual a 6. É imperativo que você analise o seu resultado. Esse 6 tem que ser medido em horas. No quinto passo, é importante, eu diria até imperativo, verificar a direção das grandezas. Observe que a distância aumentou. Então, inicialmente percorreu-se 50 km, mais tarde viria a se percorrer 150 km. Isso só pode ocorrer se o tempo também aumentar. Tente se imaginar numa viagem, tente imaginar o que acontece com o percurso no decorrer do tempo. É obrigatório que esse percurso aumente. O nosso cálculo demonstrou isso. Agora observe que as setas das grandezas estão indo na mesma direção. Quando as grandezas se movem na mesma direção, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Para continuar o entendimento desse processo chamado regra de 3, vamos realizar um novo exemplo. Falamos de uma pessoa que possui 2 gatos, os quais ela alimenta com um pacote de ração que dura 15 dias. Essa pessoa adquiriu mais um animal. Nesse caso, qual a quantidade de ração passará a ser consumida? Antes de tudo, vamos observar o termo gatos e o termo dias. Observe que esses termos estão acompanhados de valores numéricos, o que os torna as grandezas envolvidas nessa situação-problema. Agora que já identificamos esses elementos, podemos partir efetivamente para a situação de cálculo. Novamente, vamos seguir os passos para o cálculo de regra de 3. O primeiro já foi dado, que é a identificação das grandezas, ou seja, a quantidade de gatos e a duração da ração, dada em dias, de acordo com o texto. Vamos atribuir valores numéricos a essas grandezas. Então haviam 2 gatos que consumiam uma certa quantidade de ração em 15 dias. Agora, cuidado! Aquela pessoa adquiriu um outro gato, ou seja, ela passou a ter 3 gatos que vão consumir essa ração numa determinada quantidade de dias que precisa ser calculado. Para isso, vamos atribuir uma incógnita para essa grandeza. Eu gosto de usar o x, mas esteja à vontade para usar a grandeza que você achar melhor. Agora sim, podemos começar o processo de cálculos. Lembrando que o nome desse cálculo é regra de 3 porque você conhece 3 valores que vão permitir que você calcule um novo valor. Vamos aos cálculos. Então, o 2 multiplicará o x, ou seja, 2 vezes x. O 3 multiplicará o 15, ou seja, 3 vezes 15. Muitas pessoas não sabem que esse ponto significa multiplicação. 2 vezes x é 2x. 3 vezes 15 é 45. Temos, portanto,
uma equação do primeiro grau. Observe que o 2 está multiplicando o x e deverá passar para o outro lado do sinal de igual, dividindo o 45. Assim, obtemos x igual a 22,5. Observe que o x está na coluna dias, portanto, dias será a unidade de medida desse resultado. Agora veja que o aluno, nesse momento, ele tem a noção que consegue fazer os cálculos. O aluno, nesse momento, ele fez diversas interpretações, ele mobilizou diversos conhecimentos, demonstrou, entre outras coisas, que consegue fazer equações do primeiro grau. Isso o leva a se empolgar e deixar de analisar o seu resultado. Em se tratando de regra de 3 simples, nenhum resultado pode ser descolado da realidade, ou seja, o resultado que você obtém, no caso aqui 22,5 dias, que equivalem a aproximadamente 23 dias, deve ser comparado com toda a situação problema. O que eu quero dizer? Observe vocês que nós tínhamos 2 gatos inicialmente. Esses 2 gatos consumiam a quantidade de ração em 15 dias. Agora a quantidade de gatos aumentou. De acordo com o nosso cálculo, a ração está durando mais tempo. Isso não faz sentido e é fundamental que o aluno tenha esse discernimento. O que ocorre nesse caso? Observe que a quantidade de gatos, ou seja, uma grandeza, aumentou. O aumento dessa grandeza exige naturalmente que a outra grandeza se diminua. Então observe que uma seta aponta para cima enquanto a outra, em função daquilo, vai apontar para baixo. Nesse caso, estamos diante de grandezas ditas inversamente proporcionais, ou seja, grandezas que se comportam em direções opostas. Nesse caso, o que fazer para corrigir esse problema? Para isso, basta escolher uma das colunas e inverter o valor das grandezas. Você pode escolher qualquer uma das colunas. Nesse caso, as opções são quantidade de gatos ou duração da ração. Eu vou escolher fazer a inversão da primeira coluna. Detalhe, você não pode alterar as 2 colunas, só uma delas. Vejamos então. Observe que o 3 foi para cima e o 2 foi para baixo. Isso feito, podemos realizar os cálculos novamente. Ou seja, 3 vezes x e 2 vezes 15. 3 vezes x é 3x, 2 vezes 15 é 30. Chegamos novamente à equação do primeiro grau, onde vamos isolar a incógnita x e realizar a divisão. 30 dividido por 3 é 10. Ou seja, o valor da incógnita correspondente à duração em dias é 10 dias, o que é perfeitamente plausível em relação ao nosso cálculo original. Observe que se tínhamos 2 gatos e consumíamos a ração em 15 dias, tendo 3 gatos, é natural que a ração dure menos tempo. O valor numérico obtido confirmou esse fenômeno. Nesse momento, calcular regras de 3 pode representar um grande desafio para muitas pessoas que ainda estão aprendendo a realizar esse processo. Para ajudar, eu vou deixar um resumo dos passos que devem ser seguidos para fazer esse cálculo de forma efetiva. Eu recomendo que você tente fazer esses exercícios propostos novamente e tente esclarecer dúvidas com o seu professor. Até breve e aguarde a próxima aula.